Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias, e quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo.
Amém, glória a Deus a todos vocês que estão em casa, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor Jesus, amém? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, vim trazer uma palavra para vocês, se é que vocês aceitam isso, não é? Igreja, eu digo a vocês que a insistência de um homem escolhido, ela realmente é latente no peito, né? Estou aqui em defesa dessa verdade, em defesa da graça de Deus, em defesa daquilo que me faz feliz, né? Importante é saber que reconhecer os erros, e eu estava ali à tarde hoje lembrando, falando com o Senhor, né? Falei, meu Deus, quantos erros que eu tive na vida, quantas prostituições, quantas drogas, quantos desleixos, né? O Satanás usou meu corpo, né, para destruir, né, no começo do meu casamento, no começo da minha vida, e eu falando ali com Deus, eu falei, Senhor, me perdoa dos meus pecados, né, me tire, Senhor, cada dia mais a corrente, Senhor Jesus, que nos prende para obter a salvação. E foi que, né, chorando bastante, hoje à tarde eu chorei muito, arrependido dos meus pecados, né, ali falando com Deus, tudo que eu passei, né, tudo que o inimigo, né, Satanás, ludibriou a minha mente, me amarrou com grandes correntes e me fez ali o seu servo. E eu vendo, né, tudo isso, eu pedindo a Deus um conselho, e eu passei aqui e Deus me deu uma palavra e eu falei, eu tenho que trazer isso para os irmãos, né? Não era algo que nós combinamos de estar aqui hoje para vocês, para trazer essa palavra, mesmo ainda eu com muito pouca força. Tenho passado lutas terríveis, realmente lutas demais, mas sempre lutando, sempre querendo algo mais. Queria que você compartilhasse esse vídeo, os irmãos do Telegram não receberam, mas logicamente que eu vou ter que trazer para vocês aquilo que Deus me trouxe, tá bom? Bom, irmãos, primeiramente, antes de mais nada, eu só queria dizer algo para vocês. Nós estamos, sim, vivenciando, sempre falo aqui no começo, né, dias difíceis, de trevas, enfim, dias de muita preocupação. E a questão maior de nossa vida não é olhar aquilo que nós cometemos, pelaquilo que a gente já fez, pelaquilo que a gente já pecou. Porque se nós olharmos para o que passou, nós nunca vamos conseguir entender o presente de Deus, aquilo que está nos reservado. Quando nós ganhamos caráter, que é uma coisa que não é fácil receber, porque o caráter é algo que você ganha com experiência daquilo que você já passou, você ganha maturidade. Então, caráter é algo de você construir uma linha, um raciocínio e não mudar aquele raciocínio. Logicamente que os prazeres da carne, eles vêm, eles batem na porta. Se você ficar fraco, você vai cair em tentação. Pode ser cair em adultério, você pode cair em homicídio, em contenda, é obras da carne, né? E por que nós estamos falando sobre isso? Que hoje muitas pessoas falam, meu Deus do céu, eu caí, eu matei alguém, eu não tenho mais perdão. Você tem perdão, né? Toda ação carnal é perdoada pelo poder do Espírito. Deus lava. Se você se arrependeu, Deus vai lá e levanta de novo. Deus te dá outra oportunidade de você continuar, né? Porque naquele homicídio que você cometeu, ou aquele adultério que você cometeu, era para você estar morto ali, né? Se fosse antigamente, o Espírito Santo ia lá e fulminava. Mas não, mas é pela misericórdia, Deus chora pelo seu ato. Deus chora pela sua promiscuidade. E isso faz-nos querer alcançar a salvação que é disputada. Disputada porque é o exílio de tudo, né? Nós somos exilados de tudo, de toda a prática do bem. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Aquilo eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então o espinho que dominava o apóstolo Paulo era o espinho que dava a ele a condenação da sua alma. Mas o próprio Deus viu, Paulo, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, eu quero relatar algo aqui com experiência própria. O que faz mais as pessoas e os casamentos entrar em adultério? Primeiro, drogas.
quando o homem usa droga, ele perde o domínio de si. Então ele não tem mais a maturidade, ele não tem mais o temor da traição. Quando o homem bebe droga, eu digo drogas e bebidas, ele perde, ou seja, a mulher também, ela perde a noção do perigo. Então ela já está dominada. Quando se domina, algo se domina no vício, nas drogas, leva a qualquer lugar que eles quiserem, tanto a morte, tanto o adultério. Então o adultério, para quem usa droga e para quem bebe, é muito mais 100% de eficácia, né, que vai dar o checkmate, do que quem é sã. Quando a pessoa trai com sã consciência, é porque realmente ela está desleixada espiritualmente. Mas quando o homem está drogado, quando o homem está fora de si, ele já está amarrado, ele não tem coordenação daquilo que ele está fazendo. Então, a maioria de todas as traições no casamento, de todas as traições, é culpa das drogas, amizade e bebida. Então, eu estava falando com Deus, né, de quando eu passei pelas drogas, pelo crack, como o diabo leva você em onde você quer. Ele te leva para a biqueira daqui, depois da biqueira daqui você vai para a biqueira de lá, a hora que vai ver você já está saindo com pessoas que você nunca viu na sua vida, e aí você fica preso naquele demônio. Então, realmente é uma tortura o pecado. O pecado realmente, ele é a destruição de toda a alma. E ele mata, ele sufoca, né? Realmente, ele deixa o homem cego, né? Então, vamos hoje falar algo muito sério sobre a questão do caminho para a salvação. Quem é esse caminho, né? Qual é esse caminho da salvação? O que ele está produzindo para nós, né? Qual a conduta da salvação da nossa alma? O que a nossa alma precisa? Será que podemos? Será que conseguimos chegar nesse plano de salvação? Por que a palavra salvação? Salvação é uma palavra para quem está em perigo, ou quem está preso, ou quem está morrendo. Ou, por exemplo, alguém está se afogando, vai lá o salva-vidas. Ele vai lá, mergulha no rio, vai lá e te salva. Salvação para quem está preso. A pessoa está presa e ela presa, ela não consegue comer nem beber, então alguém vai lá e desamarra a pessoa para salvar a sua vida. Então, toda salvação vem através de salvar a vida, salvar a existência, salvar a criação, salvar aquilo que está vivo. Por quê? Porque é vida, então vamos salvar ela. E é esse tema que nós vamos abordar hoje. Por que aconteceu o plano da salvação? Como aconteceu e por que aconteceu o plano da salvação? Por quê? Será que nós estamos realmente presos? Será que nós estamos totalmente afogando no rio da vida, dessa amargura de vida? O que estava acontecendo conosco? O que aconteceu conosco? Qual foi o sentido? O que aconteceu? E é por isso que nós vamos estar trazendo essa palavra. Da onde veio e por que veio a salvação a todos os homens? Então nós vamos estar trazendo essa palavra para vocês, né? Levando em consideração a isso, queremos que vocês prestem muita atenção e que vocês continuem compartilhando e dando like nos vídeos. Amém? E nós vamos estar orando a Deus para que o Senhor fale conosco nessa inspiração poderosa, né? E nessa inspiração poderosa que vem da palavra de Deus. Abre comigo a Bíblia Sagrada, você que está em casa. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos lá? Pegou a Bíblia aí? Vamos lá. Todo mundo conhece essa palavra. Atos capítulo 2, verso 21. Atos 2, 21. Rapidinho, meus irmãos. Bora. Acelera aí. Atos 2, 21. Glória a Deus. Está escrito assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repetindo: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Vamos falar com Deus
vamos pedir direção ao Espírito Santo, para que o Espírito de Deus fale conosco também. Meu Pai eterno, eu te peço a tua graça, a tua misericórdia, por estar aqui trazendo a sua palavra a todos os seres viventes que estão me ouvindo e estão me vendo também. Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê graça para suportar as lutas, as dificuldades. E eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Obrigado por esse momento, obrigado por ter me perdoado, me dado força para continuar. Me perdoa quem eu ofendi, que um dia na terra, um dia alguém que nós, ó Deus, pelejamos contra, e assim, Senhor, o Senhor nos deu força e colocou a sua graça. Assim eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Igreja, preste bem atenção no que o Senhor quer falar nesse momento. Igreja, estamos diante de uma palavra muito interessante, uma palavra onde está escrito no livro de Atos, capítulo 2, 21, dizendo que todo aquele ou aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Queria deixar bem claro aos irmãos que a terra realmente ela não tinha esse processo. A terra vivia em paz. A terra ela vivia num sentimento de muita graça. E por quê? Porque o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, quando criou Adão, visitava Adão no paraíso, trouxe a Adão uma aliança eterna, dando vida diante do barro e tirando da sua costela a sua esposa Eva, colocando em si a costela como a disjuntora, ou seja, aquela que dá estrutura para que o homem fique de pé. Porque todo homem que corta, e por que a Eva foi feita tirada da costela? Porque todo homem que quebra a costela, ele anda meio calejando, de um lado caído. Então Deus fez a estrutura costela em meio ao corpo humano, para que a mulher habitasse diante do homem e mostrasse que da costela ela veio para equilibrar toda a conduta do homem. Embora seja que no meio da costela houve o atributo satânico, ali foi quebrada a costela de Adão. E a Bíblia diz que depois que Eva peca e incentiva o homem a pecar, o homem anda em caminhos tortuosos. A retidão acabou. O homem está torto. Acaba a aliança de Deus para com o homem. A terra começa a chorar. A criação, parece que os passarinhos não têm muito mais alegria em cantar. Parece que tudo vai se acabando. A Bíblia menciona que quando eles pecam, Deus lá do céu vem descendo e, sabendo do seu pecado, ele pergunta a Adão: aonde está? Vergonhado do seu pecado, por Eva intitulado a ele pecar. E Adão agora no mundo espiritual ele está torto, porque a sua mulher, que era para ser disjuntora, quebrou a sua própria costela. Assim, Deus começa um juízo na terra. E o primeiro julgamento aconteceu no Éden, onde Deus julgou o homem, dizendo que ele ia morrer certamente e não viver. O outro julgamento também que aconteceu na terra, a Bíblia diz que Deus chama Eva e diz que da serpente e a Eva daria uma inimizade. A mulher já não poderia mais ter amizade com a serpente e vice-versa. A Bíblia diz que também quando Deus chama Eva, chama Satanás, o Lúcifer, para conduzir a ele a também um juízo de tributo. A Bíblia diz que a serpente também é julgada e Deus manda ela correr como pó e assim rastejando sobre a terra, e agora chama esse adversário. O adversário esse, e dizendo a ele com muita clareza, dizendo que ele iria pagar o preço um dia de ter corrompido a terra pelas suas mentiras, assim como ele tinha feito no céu. Então Deus chama Eva para um lado e diz: Eva, vem aqui. Chamou Satanás e disse: olha, do ventre dessa mulher que você acabou de derrubar, nascerá um que vai esmagar sua cabeça. E assim a terra anda em desespero, porque agora o homem é expulso do paraíso. A Bíblia relata que no meio da árvore da vida vem um anjo com uma espada. E assim, quando abre o Éden para a sua escapatória diante das colinas, a Bíblia relata que Adão e Eva é expulso do paraíso. Nasce Caim e Abel, os dois filhos, que outrora, quem sabe imaginando, dizendo: quem é esse Deus que criou os montes e outeiros? Assim, queriam saber qual que foi o motivo da sua criação
E quem sabe nós, Adão e Eva, não dá uma escola dominical para eles, dizendo que eles moravam além do Jordão, perto do rio Eufrates, Tigre, e ali, chamado Éden, foi expulso do seu paraíso. Então, Caim e Abel têm uma novidade de vida. Eles começam a olhar para eles mesmos e entender, será que não podemos chamar mais a atenção desse Deus novamente? Será que não podemos nunca mais vê-lo por causa desse pecado do meu pai? Então, tem uma lição. Eles começam agora a oferecer algo a Deus. E tem uma coisa que Deus, ele não deixa passar batida, é o sacrifício. Então, através de um sacrifício, a terra começa a invocar o céu e o céu começa a tremer, porque houve um sacrifício. A Bíblia menciona que Abel, o pastor de ovelhas, e Caim, o lavrador do campo, trazem a Deus as primícias. Então, Abel chama a atenção do céu através de um cordeiro. O cordeiro que mais à frente seria imolado através de um sacrifício perfeito. Assim, a Bíblia menciona que quando Abel e Caim mostram o sacrifício a Deus, a Bíblia menciona que Deus ama e começa a ter uma comunicação com Abel, porque Abel agora está trazendo um cordeiro sem mancha. E esse cordeiro está estabelecendo no céu um concerto. E quem sabe que Deus possa ali ter visto o sacrifício de Abel e tomasse como exemplo. Agora, quem sabe ele olhando do céu, ele olhando para o teu filho e dizendo, esse sacrifício me chama a atenção. E quem sabe ele olhando para o teu filho à direita, ele diz, cordeiro, cordeiro, essa foi muito boa, cordeiro, eu amei esse sacrifício, filho. Sim, pai. Quem sabe o céu, com toda a glória e todo o poder, os raios começam a bravejar no trono, e ali Deus começa com a nuvem de glória tomar a atenção de Abel. E Deus desceu na terra depois da aliança quebrada, do motivo da separação entre a criatura e o Criador. A terra continua, Abel, Caim, começa a progredir a terra, e a terra continua na imundície, seus pecados. Embora seja que quando Deus ele olha para a terra, ele vê toda a descendência de Caim e Abel se prostituindo, levantando deuses de barro, homens fazendo coisas terríveis perante a tua face. Deus, a Bíblia menciona no livro do Pentateuco, que Moisés também escreve uma palavra dizendo que Deus queria totalmente tomar e matar, assassinar o homem, porque ele tinha visto o homem e dentro do coração de Deus, ele olhou e disse, eu me arrependo de ter feito essa criação. É uma criação que tentou, ao menos fiz a criação para me adorar, porque Deus estava com o coração partido, porque tinha acabado de ser traído no céu, e agora tem de ser traído na terra. A paciência de Jeová gerou nele o sacrifício que lembraste de Abel, e trouxe diante dos homens uma esperança, que quando olhou um homem chamado Noé, um velho barbudo, quem sabe cansado, assim areando a terra, Deus olha para a terra e diz ainda uma esperança, porque no meio desses ímpios há um homem que me teme na terra dos viventes. Quem sabe do mesmo temor, da mesma palavra de exaltação ao homem na terra, como Deus usou com Jó, quando Satanás veio ofendê-lo, assim Deus usou para Noé. E viu Noé, um homem que temia Deus, e Deus mais uma vez deu a esperança para que o homem vivesse através da arca, que Noé, o pregoeiro da justiça, como o apóstolo Paulo disse, 120 anos pregando sobre justiça e arrependimento, para que todos se arrependessem dos seus maus caminhos e entrassem na arca de Deus. Embora seja que essa arca foi tomada de muita justiça, 120 anos pregando e tentando martelando, tanto pregando a arca e tanto pregando fora da arca. Então, igreja, quando Deus começa a ver a arca sendo construída, vai vir água de baixo, água de cima, e o dilúvio começa a estremecer os raios dos céus. Os céus começam a trovoar, e todos os seres que não conseguiam entrar na arca pereceram. E assim foi a justiça de Deus plantada. 40 dias, 40 noites, parou diante do monte de Ararat na Turquia, e ali Deus viu que Noé estava preparado para fazer uma nova descendência que temesse seu nome. E assim Noé tomou-se o contato com Deus, e a primeira coisa que a arca, quando ela abre, Noé vai lá e presta um culto a Deus, e faz ali um altar, incendeia, e ali um sacrifício a Deus, e Deus fica feliz no céu. A salvação chegou. A arca da salvação foi algo maravilhoso. O céu estava em festa. Noé e sua família, agora é só alegria. Todos vão pegar o coração de Noé e temer a Deus. Mas não foi o que aconteceu. Noé se embriagou, ficou nu diante de seus filhos. Deus não achou legal aquela situação e foi traído mais uma vez. Terceira traição.
É a terceira traição, Céu, Eva e Noé. Então a salvação de Deus estava ganhando força dentro do seu coração, mas estava ganhando lágrimas nas suas ações, porque toda vez que Deus queria salvar, Deus entristecia. Toda vez que Deus queria salvar o homem, Deus chorava no céu. E quem sabe essas nuvens de chuvas era a lágrima do nosso Senhor. É esse motivo que nos faz entender o como Deus nos ama. Se João um dia olhou e disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, é porque João sentiu a glória de Deus, ao ponto de quando Jesus ele desce para a salvação, há um plano todo estabelecido no céu. Deus então, por sua vez, tem uma promessa com Abraão, chama Abraão e diz para ele que tem uma nação gigante esperando Abraão. Assim Abraão, Isaac e Jacó ganham a descendência da salvação para uma nação. Se Deus viu que não podia salvar o mundo inteiro, Deus estabeleceu para ele um concerto de uma nação. A nação que estaria relatada em cima dos lombos de Jacó em Betel. A nação que lutava com o anjo pelas suas vitórias. A nação de Israel. Quando Deus chama Rabandagashai e Jacó, Deus coloca Jacó. Agora Jacó, presta bem atenção, tu não é mais Jacó não, tu é Israel. Tu é Israel porque ele brigou com Deus. Então Deus coloca em cima de Jacó uma esperança, a esperança de uma nação que temeria o teu nome, que poderia dizer que o Senhor é Deus. Começa Israel a ser formada através de muita valentia, de muitas lutas que Josué, que Moisés enfrentara. Então acontece que o tema de Deus, a Israel cercada, Jerusalém, a noiva, agora começa também a se prostituir, a adorar outros deuses. Deus foi traído pela quarta vez. Dentro de Israel, um povo que Deus chamou por eleito, estava acontecendo o concílio de Satanás, a sinagoga dos seus demônios, levando em consideração as práticas impetuosas que Deus jamais admitiria. Adultérios, fornicações, deuses levantados como instrumento de adoração. E Israel brigando ao ponto de Deus usar uma parábola com Oséias e dizer: se você não sabe o que eu estou passando, Oséias, case com uma mulher adulta e tenha filho com elas, e depois ela vai te trair, você vai ver como que é difícil a minha vida. A vida de Deus, o céu não estava dando fácil. É você amar alguém que não te ama. É você dar de tudo para alguém que não te dá nada. A adoração era dele. Então ela foi ofuscada diante da criação de Israel, aonde Deus colocou como o grande patriarca Abraão, e também pelo dominado coração de Davi, para reinar no meio de um povo que não queria, ao ponto de Deus olhar e dizer: eu fui procurado por um povo que não me encontrava. Eu me deixei se achar para esse povo. Oh meu Deus, que glória! Eu estou sentindo o que Deus está sentindo nesta noite. A quarta traição não foi tão fácil assim. Foi dias de problemas, dias de lutas, de angústia, de dor, de sofrimento. Mas aí, como os profetas já diziam, que a única solução para tocar novamente uma nova aliança que foi quebrada no Éden era o tema de chamar e lembrar que um dia Deus lá no Éden algo fez com que seu coração fosse feliz por alguns momentos, para lembrar que um dia teve um cordeiro no prato de Abel, na pedra de sacrifício de Abel. Então Deus, antes de enviar o cordeiro, ele testa Abraão. Ele manda Abraão subir no monte com o filho Isaac, o único que ele tinha, e diz: Abraão, agora é a hora do sacrifício, coloca teu filho. E quando Abraão foi fazer um cutelo diante de Isaac, um anjo aparece e diz: Abraão! Abraão! Não faça tal coisa. Então Deus lá no céu
Ele olhou e disse: eu vou aprender, eu aprendi com mais um na terra. Primeiro o ovelha, o sacrifício de Abel. Agora, se um homem pecador pode dar seu único filho, eu também vou dar o meu. Então Deus juntou a coragem de Abraão com o sacrifício de Abel, e veio Jesus, o unigênito de Deus, o cordeiro sem mancha, o cordeiro que vai ser imolado a qualquer momento, mas no momento que tem todo o propósito e modo, mas vai descer. E como acontece? Acontece que o templo de Israel está tenebroso. O segundo templo, várias divisões do templo antigo, agora tem o segundo templo dentro de Jerusalém. 30 anos se passa, mas antes desse tempo aparece um menino, filho de Isabel e Zacarias, que começa a profetizar no deserto, que arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas, porque é chegado o reino dos céus. Então, no meio do Jordão, João Batista estava pregando o arrependimento. Mas quando vem nascendo esse tempo, o que vem na lembrança não é a pregação de João Batista. Quando vemos a salvação, que vem à lembrança é com uma mulher chamada Maria. O anjo Gabriel aparecendo para ela e dizendo: mulher, tu é bem-aventurada entre as mulheres, vai nascer um filho no teu ventre. Como assim? Eu nunca deitei com homem. Vai nascer e seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz. E esse vai salvar o mundo. Então mesmo o anjo, para não confundir José, aparece para ele e diz: olha, não, sua mulher não pecou com ninguém, ela não andou te traindo. O que é gerado dela é gerado pelo Espírito Santo. E ali escreve João com muita alegria, e colocando as bordas de salvação em sua sinfonia, dizendo: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, habitou entre os homens e se fez carnes, e vimos a sua glória e podemos tocar na vida. Dá para sentir a glória de Deus aí na sua casa? Sinta a glória, sinta. Oh, meu Senhor nos limpa, nos purifica. Oh, aleluia. Igreja, Jesus desce, então agora estamos lá no deserto. E depois do deserto estamos no Jordão. E quem sabe João Batista, ele começa a dizer algo interessante: raça de víboras. Alguém olha para ele e fala: João, mas todo mundo aqui é cobra para você. Se todo mundo é cobra, quem é aquele ali? E as suas pisaduras vêm vindo. Ele olha e diz: ei, na minha percepção, pelo Espírito eu estou falando isso, esse aí não é cobra não. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem descendo, e João diz: eu não sou digno, é esse que eu falava que não era digno, tirar nem pouco as suas alparcas, mas olha, me batizas? Não me batizas, não, peraí, João, para que se cumpra a justiça daquele que manda nos céus e na terra, me batizas tu, para que se cumpra a justiça do Senhor. Quando Jesus é batizado, uma pomba com efeito do Espírito desce sobre Jesus, e descendo sobre Jesus, toma nele o concílio e leva ele ao deserto. Jesus foi triturado, era necessário que tudo isso acontecesse, pois está escrito: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, as pisaduras de sofrimento trouxe ao homem a perseverança de um dia acreditar que a salvação estava na terra, e que o caminho se abriu a uma terra que não tinha caminho, e que uma luz se acendeu em meio às trevas, e nós vimos uma grande luz. Essa luz, a palavra, que trouxe a todos os homens que estavam cegos, vivenciando este mundo pelos seus prazeres, a entender o caminho da salvação e do plano de Deus. Deus precisou moer teu filho, e teve prazer nisso, para levar e trazer a nós todos o cativo, ao ponto de Jesus, na sua primeira pregação, dizer: ei, está escrito algo aqui, eu vou ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para pregar as boas novas, dar vista aos cegos, e libertar os presos da prisão, e anunciar o ano aceitável ao Senhor.
Por isso que Sofonias dizia que o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele já escrevia isso. Israel, o Senhor Todo-Poderoso está no meio de ti. Lá no livro de Sofonias, no capítulo 3, 17, ele diz isso. Ele está no meio de ti, o Senhor, para te salvar. Todos nós estávamos presos, como pássaro na gaiola. O Senhor teve misericórdia da nossa alma e enviou seu único filho, que nos limpa, que nos dá coragem de acreditar que existe uma salvação para nossa alma e um plano eterno, que não nos abandonou nas horas que mais precisamos dele. Jesus, levado à sinagoga de Satanás, lá dentro denunciou os seus pecados, tentaram jogar Jesus num penhasco, foi agredido, foi bofeteado, chicoteado, quarentenas de açoites. Anás e Caifás o bofetaram. Os reis, os príncipes e todos aqueles balançavam a cabeça dizendo: esse aí não vale nada, pode alguma coisa boa vir de Nazaré. É assim que falaram dele. Foi ocultado pelos grandes mestres da lei e foi rejeitado, porque ele tinha o plano da salvação do homem, ao ponto dos religiosos dizer: nós somos filhos de Abraão. Olha, mas a depender dessa pedra, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E isso fez com que Deus visse o teu filho e sofresse do céu, porque saberia que uma hora ou outra, numa tarde pequena, ou menos cinzenta, Jesus ia subir para o Monte das Oliveiras, porque estava próximo à sua crucificação, e chorando ali, gemendo. A Bíblia menciona que sai sangue, o sangue se anseia e sai antes da hora. A cruz está preparada, Barrabás está eleito, o grande livre da história, enquanto o teu mestre, o meu mestre, aquele que veio da salvação de todos os homens, estão sendo crucificados agora, e está ainda agora preparado para a vida dolorosa. É esse motivo que nos faz entender o que é o céu. É esse motivo que nos dá chance e força de passar pelos nossos erros, de não interessar o que nós fizemos. É dia após dia se renunciar, dia após dia se limpar na presença desse grande mestre, porque ele dia após dia lutou. E essa luta deu a ele força, como dá-nos força nessa noite, de acreditar que existe o céu, que esse paraíso ele é real, assim como esse microfone é real. O Senhor, o grande eu sou, está lá nos céus. Se o Senhor é o Senhor da minha vida, a quem me recearei? E foi assim que, pela confissão e a fé, que o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos. Então, porque Jesus agora está indo para a cruz do Calvário, e agora vai subir no Monte Caveira. No meio do Monte Caveira, em meio de dois bandidos, Dimas, o bandido à sua direita, e à esquerda o acusador. E Jesus, com as mãos abertas, os braços abertos, sofrendo, não tinha comido nem bebido, porque estava em jejum a noite inteira dentro do monte, orando para que Deus fosse possível passar no monte aquela hora, aquele cálice. O traído, aquele que o mundo rejeitou. Então Jesus agora anuncia ao homem que a sociedade não dava nada, ao homem que muitos de vocês em casa querem falar que tem que morrer, o ladrão, o assassino. Jesus olhou para ele e disse: se você crê, você crê? Eu acredito, eu estou aqui, ele também, nós temos um pecado e por isso nós estamos aqui, mas o Senhor não tem culpa, então eu confesso que o Senhor é inocente. Ah, é? Você confessa? Ah, faz um pedido. Ó, Senhor, hoje mesmo eu quero entrar no Senhor. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje. Jesus sofreu e padeceu naquela cruz. A Bíblia diz que Deus ele vira as costas para o seu filho. E aonde está escrito isso? Eli, Eli, sabictani, sabictani. Deus meu, por que me desamparaste? E por que Deus desamparou por um momento? Porque Deus não estava aguentando mais o sofrimento do seu filho. Desde Abel ao proceder de Abraão, Deus agora está chorando porque seu filho está sofrendo. Naquele momento que Jesus está na cruz, Deus tira um pouquinho a mão de justiça da terra. E por quê? Porque agora Deus, ele sabe de todas as coisas, mas Deus não sabia de uma coisa. Vou repetir. Você pode estar em casa, eu estou cheio do Espírito Santo aqui para falar. Você pode estar em casa perguntando: mas peraí, pastor Júlio, peraí. Deus não sabe de tudo? Sabe.
Mas uma coisa ele não sabia, ou seja, ele não sentia. Ele que não quis saber, é claro, até aquele momento. Deus não sabia o que era passar dentro da carne, porque Deus é espírito. E agora ele entende por que você chora. Ele entende por que você muitas vezes quer sumir da sua casa, quer meter o pé em tudo, né? Como fala essa palavra, né, tão chata. Mas descer além de tudo, quebrar tudo, chutar tudo, ir embora, sem destino. E é isso que Jesus ele trouxe. Ele trouxe para que você entendesse, para que Deus lá no céu entendesse o que é chorar, o que é sentir dor. Porque Jesus chorou quando Lázaro estava morto. E ele começou a entender a raça humana. E nos trouxe e disse a Deus: Pai, peço que não tire eles do mundo, porque eles são no mundo, mas que livra eles de todo mal, porque não é fácil viver dentro de um corpo pecador. Embora seja o corpo de Cristo, nunca pecou. Mas era difícil, as tentações eram grandes. No deserto foi tentado 3 vezes. Então o plano da salvação, ele veio através do nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar os perdidos, para dar luz aos cegos, para fazer os mortos ressuscitarem, ao ponto de olhar e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo de morte veio a vida, no mundo de mentira veio a verdade, e no mundo que estava tudo escuro veio a luz e o caminho. Então Jesus veio para anunciar a todos os homens a salvação de todos eles. E não quer, e não tem amor que nenhum deles se perca. Deus não tem amor em ver alguém se perdendo, como você na igreja. Quando um cai, você fofoca da vida dele e diz: olha quem caiu, mas não tem misericórdia e não chora. Se alguém entrar em adultério, aqui no YouTube vira milhões de visualizações. Se um pastor errar, por que Flor de Lis está sendo acusada por vocês? Por que Flor de Lis está acusada por vocês? Vocês não têm amor por ninguém. Mas Deus, Ele não quer que ninguém se perca. E não é o amor dEle, não é a paixão dEle ver alguém dessa forma. Ele chora, Ele entristece. E é esse o motivo que o Espírito Santo está longe desse mundo, para atuar de forma que atuava no passado, porque os homens são terríveis, incautos da fé, não tem amor por ninguém, não tem misericórdia. Mas Deus teve misericórdia. Se você não perdoa teu esposo, se você não perdoa tua esposa, Deus também jamais te perdoará. Se você não perdoa o teu próximo, você nunca vai herdar o reino dos céus. Porque o plano da salvação foi por amor. O plano da salvação foi muita graça, foi uma misericórdia para nós não sermos consumidos, porque a sua glória cobriu toda a terra, ao ponto das águas cobrir o mar. E é esse motivo da salvação, o amor imerecido. O homem não merecia, não tinha perdão do seu próximo, mas Deus o perdoou. E se você não perdoar teu próximo, se você não desejar o bem para o teu próximo, jamais tu receberá perdão diante de Deus. O plano foi todo orquestrado. A salvação, que era somente para aqueles israelitas, agora se colocou na banquete dos justos. Agora todos nós gentios recebemos o plano da salvação de Deus. Jesus, o Salvador do mundo. Pois o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação mais há dos seus pecados para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então esse Jesus, que salvou o mundo através do teu sangue, que nos purifica de todo pecado, um dia ele disse que voltaria para resgatar o povo e levar para Sião perfeita, para a Nova Jerusalém, aonde mana leite e mel, que nossos olhos nunca mais chorariam. Essa salvação, esse plano ainda está aberto para todo homem. Assim como a grande arca estava aberta no passado, assim Jesus ainda está com a porta aberta para que todos que crêem no seu nome fossem salvos por ele. É o tempo da salvação no mundo. O nosso mundo vai passar, a nossa vida passa muito rápida, e é o tempo agora de aproveitarmos a misericórdia de Deus e nos limparmos essa água que sai do trono de Deus como água cristalina, que limpa a nossa alma de dentro para fora. Porque quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que ele der jamais terá sede.
Porque dentro dele fará mananciais de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Porque o pão que nós comemos, nossos pais pereceram, mas ele é o pão vivo que veio do céu, e quem come dele terá a vida eterna. Esse é o plano de Deus, o amor de Deus, que o mundo jamais vai entender. Como Deus tolera um adúltero, como Deus tolera um homicida. Nós não toleramos, porque estamos aqui para acusar as pessoas, para achar que um é melhor que o outro, sendo que o adúltero que caiu em adultério, você pode cair amanhã também, sendo que matou amanhã, você também pode matar. Deixa a carne entrar para você ver o que você vai ficar irreconhecível. Então a justiça de Deus veio para nos acalmar, para mostrar para o homem que ele pode se arrepender e que ele pode viver uma nova vida, que ele pode se regenerar, que ele pode mostrar para ele mesmo que ele pode, que ele consegue, através da grande misericórdia que Jesus enviou na terra através do seu sangue inocente. A salvação é um plano perfeito para todos os homens, para todos aqueles que querem Jesus, que querem mudar a sua vida e sair deste mundo de escravidão antes que chegue a arca se feche. Jesus, ele olha e diz: olha, será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, davam em casamento, até que Noé entrou na arca. E a arca está se fechando, igreja. É o tempo da arca se fechar. Acordem enquanto é tempo. A salvação vem através do nosso Senhor, o Messias, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e está vivo à direita de Deus, e subiu e deixou teu Espírito Santo para nos convencer de todo pecado, nos dando força, coragem, graça, nos dando alegria de saber que a gente consegue ser melhor. Esse é o nosso Senhor, que nos dá força, coragem, que luta conosco. Então, fazer bem as vossas vocações. Vocês foram eleitos. Sejam fortes, porque a salvação, ela é real. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Porque Deus os perdoou. E diz para Israel: Israel, eu apago todas as vossas transgressões. Por amor de mim, dos meus pecados, eu não vou lembrar vocês. Dos seus pecados eu não lembro mais. E dos meus sentimentos de vitória, de misericórdia, eu perdoo vocês. E dos seus pecados jamais vou lembrar. Ai, deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta ao Senhor, que se compadecerá e te fortalecerá para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Igreja, foi Ele que disse: este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para perdão de seus pecados. Foi Ele que disse isso. Você que está em casa, ainda dá tempo de entrar nessa arca. É uma luta contra o mundo, contra as vontades, contra o raciocínio intelecto, contra as provas da vida. Vocês conseguem. E Jesus acredita em vocês, pois o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Vou terminar, porque eu não estou aguentando ficar aqui na frente dessa câmera. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.
hora de converter e chorar, pois a salvação está próxima. Que Deus nos abençoe, para a glória de Deus. Amém. Que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias, e quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo.